estamos ao vivo neste momento. Oi, gente, como vocês estão? Estamos aqui para a gravação e transmissão do 103º episódio do Tic Tac Go, para a gente falar do que aconteceu essa semana, né? Que foi a definição da grande final da Stanley Cup. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que todo mundo que conhece a NHL no Brasil conhece esse convidado, que é o Matheus do Puck Brasil. Oi, Matheus, como é que você está? E aí? Fala. Boa noite. Boa noite, gente, tudo bom? Antes de tudo, agradecer o convite a todo mundo. É muito bom estar com pessoas que eu conheço e respeito há tanto tempo, sem entregar a idade de ninguém, mas estou mais próximo dos 30 do que dos 20, então muito tempo. É muito legal estar com vocês hoje, voltar a ver pessoas que a gente não se via fazendo algum tempo, fazia tempo que eu não podia conversar com o Thiago e dizer o quanto tempo ele não vai ver o time dele ganhar uma Stanley Cup, porque ele sempre vai cruzar com algum time da Flórida na final da conferência. Mas, falando sério, é um prazer estar com vocês e eu agradeço super a oportunidade da gente falar um pouco sobre o melhor esporte do mundo. Oi para Dani, que já está aqui no chat com a gente. E eu estou aqui também com duas pessoas que já fazem parte de vários episódios do TTG, que fazem parte daqui do TTG, que é a Camila e o Thiago. Oi, gente, como é que vocês estão? Olá. Bem. Oi, gente. Agora que eu percebi que eu tô de Edmonton Oilers com azul e laranja, não foi intencional. Será que eu já deixei minha torcida, tipo, de antemão aqui? Será? Pois é, mas assim, já tem um tempo, então, o luto da temporada já foi processado um pouco, então, tô bem. Teve uma semana, né, Thiago, para se preparar, né? Já dá para tocar na ferida agora. Tem que ter força mesmo para vir depois de uma derrota do time, porque é difícil. Mas enfim, gente, eu quero começar aqui, antes da gente começar a falar de fato da final, para comentar para todo mundo que tá vendo, todo mundo que vai ouvir esse episódio, que a gente já falou nas redes sociais, mas vocês perceberam que o nosso site tá fora do ar. A gente teve um BO grandão no site, que a gente está em processo de resolução disso, mas tá complicado. A gente provavelmente não vai ter o site de volta até a final da temporada dos playoffs, né? Provavelmente só na off-season, e é um processo difícil. Vocês sabem que aqui no TTG é tudo voluntário. A gente literalmente gasta para produzir conteúdo para vocês. A gente, uma semana antes do problema, a gente renovou a hospedagem do site. Então, tipo, o timing foi ótimo, só que não. Então, como vocês puderam ver aqui embaixo, a gente vai de novo trazer essa pauta aqui, né, para falar um pouquinho sobre quem puder contribuir um pouco com o TTG, contribuir no nosso Pix, né, que é portaltictacgo@gmail.com, que vai cair no meu nome, Érica Pires Barros, prazer, que sou parte ali da direção, obviamente, né, e que faço as partes de pagamentos do site TTG. E quem não puder compartilhar, quem não puder colaborar, desculpa, compartilhar o nosso conteúdo, compartilhar tudo que a gente faz ajuda muito também. Mas só realmente para dar uma atualização, né, do site, porque tá fora do ar de fato. Antes estava em manutenção, mas agora tá fora do ar. A gente tá com o auxílio já de um pessoal de TI. E logo mais vai resolver. Mas tá me estressando por algumas semanas já, mas vai dar tudo certo. Mas enfim, a gente tá aqui para falar de coisa boa. Depende para quem a gente tá falando, né? Que é das finais de conferência da nossa queridíssima NHL. E a gente vai começar com a final do Oeste, que fez com que Edmonton Oilers finalmente voltasse à final da Stanley Cup, né? Eles derrotaram o Dallas Stars por 4-2 e retornaram à final da Stanley Cup depois de 18 anos, que foi em 2006, para vocês que querem se sentir mais velhos do que, né? 2006. Quem nasceu em 2006 já pode dirigir e beber. Enfim. Complicado, né? A Ana que falou bem, coisa boa para quem? Achou ó. Eu compreendo também, sinceramente.
O Oilers, eles chegaram à final de conferência, né, em 2021-22, mas foram varridos pelo Colorado Avalanche. E aí McDavid e Draisaitl finalmente vão ter a chance, né, para erguer o Lord Stanley. Por outro lado, o Dallas Stars perde novamente a chance de retornar à final, depois de perder na temporada passada também por 4-2 para o campeão Vegas Golden Knights. Foi a terceira vez em 5 anos que o time chegou tão longe nos playoffs, e uma delas eles chegaram à final, mas também perderam, né? Que foi na bolha. Foi uma série parcialmente equilibrada, mas detalhes que numa pós-temporada são importantes fizeram a grande diferença aí, que foram os times especiais, aproveitamento de gols e goleiro jogando bem. Sim, Skinner jogou bem até. Eu sou uma pessoa que criticou muito ele aqui, que falei nos podcasts sobre trocas e tudo, que deveria trocar e pegar um goleiro, e aí ele tá aí jogando relativamente bem comparando com essa temporada dele, né? Mas, falando um pouco da série, os canadenses saíram na frente na série, jogando fora de casa. Eles precisaram de 4 períodos, sendo um de overtime, mais 32 segundos do segundo tempo de prorrogação para garantir a vitória. O Edmonton saiu na frente, mas depois levou um empate. E desculpa, gente, eu estou cansado. E aí foram pro overtime, obviamente, e na primeira overtime não rolou nada. E todo mundo ficou na esperança que tivesse 1.500 overtimes e não teve. No segundo overtime, no início do jogo, o queridíssimo McDavid já marcou o gol da vitória. Mas no segundo jogo, quem levou foi o Dallas Stars, que eram os donos da casa, né? Os 2 primeiros jogos foram em Dallas, e aí foram alternando o mando de campo, como a gente sabe bem. Os donos da casa saíram na frente do primeiro período com o gol do capitão Jamie Benn, mas logo sofreram empate. E só no terceiro período que o jogo foi resolvido com o gol do Mason Marchment, e com essa Lindell garantindo a vitória com um empty net goal. Indo para Edmonton, no jogo 3, Dallas fez 5-3 nos Oilers, que assim como no primeiro jogo, o visitante venceu, né? E após 10 jogos sem marcar, impressionante essa estatística para mim, porque o Jason Robertson, ele é um jogador muito importante para Dallas, né? Ele teve um hat-trick, que foram os 3 únicos gols da série para ele, o que é muito bizarro para mim. Olha no jogo 6. Olha, já tem gente apostando o que vai dar na final. Ok, né? Amiga, vamos tipo, anotando, o mais curioso... começa a anotar pra gente saber. O curioso é que eu acho que o Rupert voltou nesse jogo, então parece que o Jason não estava jogando sem ele, fez só o Rince voltar e ele meteu um hat-trick, entendeu? Assim, realmente a sintonia estava faltando, e depois sumiu de novo na série. O Igor Brunelli falando que acompanha a NHL tem um tempo, na final do ano passado tinham uns jogadores loiros e lindos com olhos azuis, com todo respeito, claro. Nessa final tem uns bonitinhos, olhos em 7. Cada um tem sua opinião sobre a beleza dos jogadores, particularmente nessa final eu não acho nenhum bonito, mas não sei o resto. Tem algum muito pertinente sobre isso? Tem o Leandro Dragano. Como assim não tem gente bonita? Tem o Draisaitl, é verdade. Acho que ele é mais gostoso do que bonito. Mas vamos seguir aí, né? Tópicos. Mas o mais bonito ficou na semifinal aí, na final de conferência, que era o Chris Tanev, com um sorriso maravilhoso que ele tem. Todo mundo sabe disso, né? Enfim, nesse jogo 3, o Edmonton saiu na frente com o gol do Zach Hyman logo no início do jogo, e McDavid fez o segundo ainda no primeiro período. E foi o seu 100º ponto em playoffs. Marca importante pro queridíssimo McDavidson. E chegou a 100 pontos em 64 jogos. E tudo parecia levar para os canadenses vencendo em casa, porém no segundo período tudo mudou. Foram 3 gols em 3 minutos e 33 segundos. E eu acho que extremamente cabalístico isso, sabe? Tipo, 3. Acho que mexeram com coisa que não devia aí, mas tudo bem. Com 2 gols do Jason Robertson e um do White Johnson, coitado agora que tá órfão, né? Porque o pai dele vai se aposentar. Pra quem não sabe, ele morava com o Pavelski. E agora o Pavelski vai se aposentar, mas isso é papo pra mais tarde. E aí, um queridíssimo que eu nem lembrava que estava no Oilers, que é o Adam Henrique, chegou a empatar pro time. Mas aí o Robertson completou o hat-trick e o Miro Heiskanen fechou o placar com um empty net goal. E a Ana falou a verdade, que a única coisa bonita é o bigode do Skinner, e isso é muita verdade. Eu vi uma foto dele ontem, sem bigode, e é muito bizarro. Muitíssimo bizarro. Mas tudo bem.
No jogo 4, Edmonton fez 5-2 em Dallas. Foi de virada também, porque Dallas saiu na frente com o gol do Wyatt Johnson e dessa Lindell, logo no início do jogo. Mas aí no primeiro período ainda o Ryan McLeod e o Evan Bouchard empataram a partida. O Matias Janmark marcou um gol de empty net, de shorthand, que também a gente vai falar um pouquinho depois sobre a importância do penalty kill do Oilers nos playoffs inteiros, mas especialmente nesse jogo. Nessa série. E aí o Draisaitl também marcou o seu gol, aí em igualdade numérica, e aumentou a vantagem. No terceiro período, o Mattias Ekholm marcou o quinto em empty net. E o Dallas Stars assim voltava para casa com a série empatada e precisando de sua torcida para vencer o próximo jogo. E também foi nesse jogo que o Chris Tanev se machucou, né? Ele fez, para variar um pouquinho, ele bloqueou um puck, porque ele não tem medo nenhum, né, de levar pancada, assim. E ele saiu do jogo, mas, me corrija se estiver errada, ele jogou os jogos da série, né? Ele seguiu jogando na série normal. Uhum. Jogou, normal, mas... Jogou, mas ele com certeza jogou machucado os jogos 5 e 6. Tal qual todos os jogadores acabam fazendo, né? Basicamente 90% da liga. No jogo 6, um jogo decisivo, o grande astro da liga e um goleiro que está jogando como nunca fizeram a grande diferença para os Oilers. Logo no início da partida, o Connor McDavid abriu o placar com passes de Draisaitl e Bouchard. Curiosamente, os três são os melhores pontuadores entre todos os jogadores nos playoffs. McDavid e Draisaitl eu até, adivinharia. O Bouchard eu não adivinharia, não. Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso, mas, olha, isso me surpreendeu quando eu parei para ver, de fato, as estatísticas dos playoffs. Ele tem umas estatísticas lá na frente que eu deixei na preview, né? Que eu fiquei chocada de pontos de defensores que, por alguma. Acho, sei lá, pensava que o McCarthy tinha essa estatística, não. Ele tá, sei lá, alguns pontos de passar. Então, muito interessante. Eu não contava que ele ia se destacar tanto, viu? E depois disso, o Zach Hyman aumentou o placar. E mesmo chutando muito no gol, Dallas conseguiu diminuir apenas no terceiro período, com o gol do Mason Marchment. Stuart Skinner segurou as pontas, fez 33 defesas e ajudou a levar o time para a grande final. Foi esse jogo que teve aquela estatística absurda de 34 chutes para Dallas contra 10 de Edmonton, que eu li em algum lugar, mas eu não achei essa informação de novo, que foi o maior diferencial num jogo eliminatório. Eu posso estar errada. Isso aí mesmo. Tá, porque eu acho que as 10 chutes ao gol do Edmonton foi uma das menores da história da NHL, entendeu? Foi absurdo. Sim. A disparidade mas acho que Dallas também estava muito desorganizado, assim. Não é só você disparar o gol, né? Eu acho que estavam desesperados aí. E antes do jogo 6, eu falei o jogo 5, né, gente? Desculpa. É que eu tô falando com o meu celular, porque eu sou esse computador, então eu tô meio confusa com a tecnologia aqui, mas perdão. Mas é importante falar do jogo 5 porque Dallas esperava que o fator casa fizesse a diferença para ficar perto de fechar a série. Mas quem venceu, obviamente, foi o Oilers. Com destaque para o Ryan Nugent Hopkins, que marcou 2 vezes no power play, abrindo o placar no primeiro período e também logo no início do segundo. O time abriu 3-0 após gol de Philip Broberg, que eu acho esse sobrenome maravilhoso. Broberg, Bro. Que foi seu primeiro gol em playoffs das 12 temporadas que jogou na liga. O Wyatt Johnson diminuiu o terceiro período, mas não foi o suficiente para a reação aí no jogo 5, né? Assim, o Edmonton Oilers teve um match point, que depois a gente viu que eles conseguiram completar. Mas Dallas, que é o time com melhor aproveitamento fora de casa nessa temporada, tinha esperança que fosse ganhar, né, lá em Edmonton para conseguir vivo, mas não deu em nada. Enfim, Edmonton não tocou na taça. Isso é legal para as estatísticas depois, né? Covarde. Oi? A Flórida também não tocou, né? Covardes. Flórida tocou ano passado, aí acho que eles perderam em Flórida. Esse ano a gente não vai tocar, e não tocaram também. Então. Não dá para cometer o mesmo erro 3 vezes, porque Flórida também tocou em 96. Pronto, obrigada. Então pronto, acho que agora... Mas aí a gente teve um ponto muito importante para a Edmonton, né, que foram os times especiais.
que Edmonton tem não só o melhor power play, que é uma coisa esperada aqui, né? Um power play com Draisaitl e McDavid, não tem como ser ruim. Mas eles também têm o melhor penalty kill da liga nos playoffs. Eles têm aproveitamento de 93,9% no quesito. E o time não leva gols do power play desde a derrota no jogo 3 para Vancouver. E tem 28 penalidades consecutivas mortas. Eu não sei como é que a gente pode traduzir isso para português, sinceramente. Que é o recorde da franquia. Foi algo tão importante para Edmonton, mas para Dallas foi algo que eles não conseguiram ser eficientes, né? Que na temporada regular eles foram o 6º melhor time na liga no quesito e foram o 8º no power kill, no penalty kill, desculpa. Na série, em 14 chances, não conseguiram marcar uma vez sequer. E eu falei do Skinner, mas tá aí também. Ele jogou muito bem, calou a boca de todo mundo, inclusive a minha. Nos últimos 8 jogos, ele teve de 92% em defesas. Ele não teve um início de playoffs muito bom, né? Chegou a jogar o Calvin Pickard também nessa pós-temporada. Mas quando tá importando, ele tá conseguindo jogar, né? O penalty kill do Oilers está fazendo tudo o que não fez na regular. 0 gols sofridos no penalty kill contra Dallas e Los Angeles, exatamente. O no name, qual é o seu nome? Porque eu queria saber. Eu não... Tem pessoa sem nome. You know who, alguma coisa assim. E outro problema para Dallas também foi a dificuldade de marcar, né? Nomes como Jason Robertson, como a gente comentou antes, não fizeram a diferença. Ele teve só 3 gols em um único jogo. Então, por mais que Dallas tivesse o controle do jogo por algum momento... Leonardo, prazer. Por mais que tivesse o controle do jogo por alguns momentos, eles não conseguiam ir lá e girar a faca, né? Como a gente fala aqui. E essa é a história da final do Oeste. Reduzida, resumida, mas... Eu tinha Dallas como favorito. Não sei vocês. Eu tinha Dallas como favorito. Eu acho que todo mundo... Acho que todo mundo tinha. Menos torcedores do Oilers. Eu tinha Dallas como favorito a chegar na final, né? Mas eu percebi uma diferença de Edmonton no primeiro jogo, que eles chegaram com uma energia completamente diferente, gente. Entendeu? Acho que no primeiro jogo eu senti, ok, Dallas ainda pode ganhar, é o primeiro jogo, claro. Mas tinha uma energia diferente de Edmonton, era uma organização no time, que agora, para analisar as estatísticas, que ela já vinha lá de Vancouver, mas eu acho que Vancouver foi uma semana. Assim, como a gente não tinha conteúdo para produzir, então eu acho que os comentaristas, jornalistas já estavam repetindo as mesmas informações, né? Porque foi uma semana assim, de seca, sem jogos. Então, assim, acho que algumas estatísticas, tudo que eles sofreram contra Vancouver, eu acho que a Edmonton veio muito bem trabalhadinho contra Dallas. E aí, realmente, os 10 chutes ao gol no último jogo deles empatou o recorde da NHL com o menor número de chutes ao gol com uma vitória do time nos playoffs na Stanley Cup. E eu acho que o ponto diferencial que eu senti no time, eu nunca senti eles desesperados, foi no quarto jogo, que justamente é o jogo que Dallas... O quarto jogo é que Dallas abre 2-0 e eles conseguem virar. Que é justamente tem uma defesa do Skinner quando tá empatado, ali é um chute do Tyler Seguin. Eu não esperava aquilo ali dele, entendeu? Eu acho que a partir dali o time deslanchou. Eu sei que eles estão com algum tipo de psicólogo que trabalhou com outros atletas, bem assim, uma energia até de laço, we believe, entendeu? Eu acho que, eu não sei. E eu acho que a estatística do penalty que a gente vai falar um pouco mais já na frente contra a Flórida, não é que eles são só bons no power play, eles estão defendendo muito, gente. A gente não esperava. A gente sempre criticava o time na defesa, eu acho que eles estão fazendo um trabalho de defesa de forma excepcional. Entendeu? É um time muito forte. Acho que a gente não chega assim, então ganhamos alguns jogos, vamos chegar. Não, o time vai chegar, acho que assim, de forma igual, né, contra a Flórida. É um time que tá merecendo ganhar. Tipo, todos os jogos que eles ganharam, eles não ganharam, tipo, na sorte, não ganharam por ineficiência do adversário. Quando eu tava pesquisando, eu procurei, tipo, pontos fracos, o que rolou de ruim em Dallas, e não teve nada. Tiveram certos pontos. Eu acho que Dallas foi perdendo força, eu não diria. Eu acho que foi tipo, o time parece que foi secando, sabe? Vai estourar alguma coisa, parece que foi assim, foi diminuindo. E uma coisa, não é para defender o Heiskanen, né? Porque o gol que o McDavid faz no último jogo, eu não lembro, aquele gol bonitão que ele faz, né? Que foi em cima do Heiskanen. Alguém falou que aquele ponto de defesa, quem fazia era o Chris Tanev, né? Era o Tanev. Como ele tava... Que tava no box. O Heiskanen tava na mão, ele não tava com a mão dominante. Aí ele tem que pegar o McDavid daquele jeito, com a mão não dominante, e acabou sendo em cima dele. Não defendendo o próprio do Heiskanen, né? Mas só uma curiosidade que foi, né? Ele teve que defender com uma mão que não era dominante. Ele faz aquele gol de highlight, né? Então... Sim. Eu acho que
tem um ponto importante nessa questão que tu toca sobre Dallas e perdendo energia, porque se a gente analisar o caminho de Dallas até a final da conferência, é simplesmente pegar os 2 últimos campeões, precisar reverter 0-2 contra a Vegas logo no início. E eu acho que tem um pouco disso também de Dallas ter perdido energia, mas quando a gente meio que disseca o jogo a jogo, a gente vê que Dallas teve muita gente que não apareceu na série, principalmente do final da série contra o Avalanche para essa série contra o Oilers. Por exemplo, o Pavelski fez um gol no playoff inteiro. E eu acho que foi no jogo 2 da série contra o Avalanche. O Tyler Seguin, para mim, foi a melhor série de playoff desde que ele chegou em Dallas. Acho que desde a bolha para cá, o Jamie Benn, ele não foi suspenso, ele conseguiu não ser suspenso, eu fiquei feliz por isso, que ele pôde participar positivamente de uma final de conferência. Mas, assim, se você vê o efeito que ele teve... O mico dele ano passado contra os Golden Knights, cara, é simplesmente imperdoável. Deixou o time na mão. O time tava passando foi uma humilhação. De voltar àquele 4-2, assim, foi uma superação do time, que se fosse depender do Jamie Benn, ele deixou o time, assim, para se lascar, né? Pelo amor de Deus, o capitão desse... E eu acho engraçado que os 2 jogos que o Stars ganhou na série foram os jogos que o Jamie Benn não estava na lineup. Ele voltou no jogo 6 e o segundo período acabou 4-0 Vegas. Então, tem a lesão do Roope Hintz também, que eu acho importante destacar, porque quando você tem um tipo de jogador que meio que une o top 6 do Stars, que ele só volta nessa parte da série, eu acho que isso tem efeito. Mas eu acho que qualquer desculpa serviria pro Stars, mas eu acho que principalmente faltou energia, sabe? E eu acho que o Oilers aprendeu muito com a varrida pro Avalanche de 2022. E se o Oilers chegar a ganhar a Stanley Cup, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas eu acho que o jogo 6 e o jogo 7 em Vancouver é muito importante pro psicológico desse time. Porque não existia uma alma viva no universo que tivesse com a TV ligada com 5 minutos para o fim do terceiro período em Vancouver que não achasse que o Canucks não ia empatar aquele jogo. Assim, todo mundo achava. Mas o fato de Edmonton sair de Vancouver vivo para a final da conferência, eu acho que é um fator muito importante para o que pode acontecer nas próximas 2 semanas. Já que você falou em psicológico, o Oilers esses dias apareceu, né, a notícia que eles têm eles contrataram o George Mumford, que é um essa pessoa que eu estava tentando lembrar o nome, isso mesmo. Em atletas, né, já vários times campeões da NBA contrataram ele e tudo. Então é um trabalho que deve estar sendo muito importante para o time, né, para o lado psicológico. Tem outra coisa legal ali no Oilers, que é o Chris Knoblauch, né, que é o técnico, e eu não sei falar o sobrenome dele, então se eu errei, eu errei. Que ele... Depois eles começaram muito mal a temporada, né, aí mandaram o técnico embora, veio o Knoblauch, e muda completamente o time, né. E o Knoblauch vale sempre lembrar, ele era técnico do Hartford Whalers, Wolfpack, que é o afiliado do Rangers na AHL, e era quem muita gente da torcida do Rangers queria que tivesse assumido o time no começo da temporada, né? Mas, olha aí o resultado, né? E ele foi técnico do McDavid também, né? Isso. Esqueci o Otters. Juniors, eu falo assim, né? Otters. De base. Isso. No Junior. E já que também mencionaram o Pavelski, eu vi uma coisa muito bizarra, que é do core daquele time do San Jose Sharks, que foi um dos melhores times final dos anos 2000, início dos anos 2010, só ganhou o Stanley Cup quem tinha ganhado antes, que era o Dan Boyle, que tinha ganhado no Tampa em 2004. É estranho. Porque era um time muito forte. Real. Joe Thornton, o Pavelski, Marleau, tal, Christian Ehrhoff, e todo mundo, os goleiros, Nabokov, todo mundo. É muito estranho isso, gente. É uma coincidência muito estranha.
Ó, o Leonardo falou que o que salvou o time em Vancouver foi o timeout depois do segundo gol. Coisa que tinham que ter feito no jogo 1 quando estava 4-2 para nós. E ele também tinha falado uma coisa antes do técnico, que você falar o nome, que é o... Ele achava que a série é para 7 jogos, porque o Stars bateu os 2 atuais campeões. O que ajudou o Oilers foi o jogo 4, quando o nosso queridíssimo técnico Chris fez 3 trocas, o Broberg, o Perry e o McLeod. E eu ia comentar mesmo dele, por causa que a mudança foi, tipo, da água pro vinho, né? Foi, tipo, um absurdo, assim, do que aconteceu lá nessa temporada. Eu lembro que a gente teve um episódio falando mal do Oilers, falando, tipo, que assim, era playoffs, tava horrível, não sei o quê. Pra variar um pouco, a gente quebrou a cara. Acontece sempre aqui, não tem problema. Eu já tô animada, pensando como a gente vai quebrar a cara nessa temporada, quem a gente vai xingar que vai pra final da Stanley Cup. Tô muito animada. Uma história de superação vai vir por aí. Então, essa mudança, assim, muito difícil não falar que o técnico foi muito responsável por isso, né? E falando da questão também psicológica, né? O técnico tem muito poder nisso também, além de trazer, obviamente, um cara, tipo, reconhecidíssimo por questão psicológica, em vez de ser um coach espiritual, whatever, sei lá o que as pessoas às vezes preferem usar, né? Então... Eu acho interessante que o Skinner, ele foi rebaixado ali, né, na série contra o Vancouver, e ele volta e tem uma série que, né, uma série incrível, ele realmente chega com a porcentagem dele só fica abaixo do Bobrovsky, naturalmente, mas então, assim, ele retorna com muita confiança. E justamente, o momento que viralizou foi justamente do profissional que o Thiago mencionou, falando my man pro Skinner. Então, assim, claramente teve uma conexão ali especial entre ele e o Skinner, ele trabalhou o psicológico do Skinner. Então, eu acho muito, muito interessante. Eu acho que é muito legal isso daí, esse tipo de... A gente sabe, né, que às vezes o pessoal quer diminuir a importância do psicológico, mas é muito legal você ver um time se superando dentro dos playoffs, né? Assim, o time não se abalou. E goleiro é uma posição muito psicológica também, né? Claro, tem qualidade, tem treino, mas é uma questão muito psicológica. Tu leva 2 gols que não devia ter levado, tipo, acabou teu psicológico, foi pro saco. Por isso que às vezes tem trocas que a gente acha que não deveria ter trocas durante o jogo, né, de goleiro, mas os caras sabem ali, tipo, dali é só pra baixo. Então, realmente, assim, é um diferencial muito importante. Eu acho que eu dou até mais crédito pro Silovs do Canucks, né? A barra que ele segurou, né? Vindo assim, eu acho que, por ser menino jovem, essa experiência, quando a gente para pra pensar, ele fez muita coisa nesses playoffs, né? Se a gente for parar pra pensar. A Ana fez uma enquete sobre tocar ou não no troféu de conferência e 60% falou que não tocaria. Eu não sei se eu tocaria ou não, sabe? Eu queria acabar com essa coisa de superstição na NHL. Meu time vai todo mundo tocar, vai. Eu tocaria pelo simples motivo de que eu não sei se ia estar vivo amanhã para disputar a final, então... E tipo, se eu perder, eu vou comemorar um pouquinho. Eu achei engraçado, a gente vai falar agora, né, do Florida e o Rangers. O Paul Maurice tá sendo tipo um personagem durante esses playoffs, falando pro Barkov, tipo, Bark, do not fucking touch. Foi muito bom. Do not fucking touch. Falando nisso do Paul Maurice, teve algum episódio de podcast que eu escutei essa semana que tinha alguma repórter, eu acho, da NHL, que cobra a NHL pela TNT. E ela fala que é muito engraçado esse media training que o Florida Panthers está fazendo, que eles vão tentar... Não que isso vai ganhar jogo, tá, gente? Ela só comentou como era engraçado como o Florida se comporta na mídia, né? Diferente de Edmonton, assim. O Paul Maurice realmente pega essa atenção. Tipo, querendo ou não, essa final vai ter, acho que, opostos, né? Do comportamento dos dois técnicos. Porque o Paul Maurice, ele, quando o time tá para ser criticado, quando o time tá, sei lá, perdendo contra a Boston, ele falava algum coach que ficava na mídia, sabe? Tipo, ele tira a atenção dos próprios jogadores e ele se coloca. Então, é uma figura muito interessante. Tô animado com o que ele vai falar agora. Mas mais alguma coisa, gente, do Oeste? Não, o que eu tenho para falar, eu vou voltar quando a gente for falar da final, que são detalhes. Depois do final, né? Então, são detalhes que importam. A gente volta, né? Especificamente, alguém? Eu acho que a única coisa que a gente tem para falar do Oeste, eu acho que conversa um pouco com o ponto que o Thiago falou, é como é difícil você ver um jogador feito o Pavelski, que é uma escolha de 7ª rodada, jogar 21 anos na liga. 21 não, né? Porque ele subiu mais tarde, então de jogar 18 anos na liga. Ele conseguiu jogar em 2 das franquias mais bem-sucedidas dos últimos 15 anos, em termos de resultado e ida aos playoffs. E ter
4 jogos vencidos em Stanley Cup Finals. Perdeu as 2 vezes que foi. E é muito estranho você ver um jogador que você acompanha há tanto tempo envelhecer diante dos seus olhos e a carreira dele acabar, porque o Pavelski realmente ele não foi relevante até o jogo 6 dessa série, que para mim foi a melhor atuação dele nesses últimos 2 meses. Então, isso mostra pra gente, a gente que vê muito esporte, a gente tá muito acostumado a sempre pensar que, não, mas o ano que vem chega, ano que vem eles conseguem, e às vezes não chega esse ano que vem para muita gente. É muita gente que não tem a oportunidade de viver esse ano que vem. Eu acho que Dallas era um dos favoritos, né? Eu acho que eles chegam completamente diferente na final de conferência, como eles chegaram contra os Golden Knights, sabe? É um time que todo mundo apostava que ia ganhar, então, querendo ou não, ficou um gosto, assim, acho que agridoce, né? Eu acho que eles estão decepcionados porque eles sabem que, dependente de cap space, que a gente sabe que tende a mudar todos os times, né? A cada temporada que inicia, a gente sabe que um time não tem a mesma formação anterior. Nesse caso, eles estavam perdendo o Pavelski, né? Então, ficou é uma pena. E realmente acho também ver que ele não estava mais jogando no nível que ele estava na temporada regular, né? Eu acho que esse término, assim, foi bem triste para ele mesmo. Mas ele teve ano passado os playoffs, ele foi muito bom, não foi? Foi muito bom. Eu lembro disso. Ele foi excepcional nos playoffs passados. Aí é por isso que é muito triste. Ele não teve muita relevância, né, para o time desse. Foi ele, por exemplo, que evitou a varrida pro Golden Knights na final da conferência, porque ele fez o gol que venceu o jogo 4 no overtime. Mas ao mesmo tempo é triste, mas ao mesmo tempo prova o quão difícil é. A gente vai falar de Flórida mais à frente, mas o quão difícil é o fato de um time chegar 2 vezes na Stanley Cup Final em anos seguidos. É muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Mesmo que Flórida não vença, que eu espero que não aconteça, por motivos clubistas que vamos tocar mais à frente, é muito difícil você chegar 2 vezes e disputar 2 vezes com tanta coisa que acontece de um ano para outro. Eu nunca vou reclamar de que meu time chegou a 3 finais seguidas. Eu acho que isso daí... Sabe, eu fico pensando em casos assim, de atleta que tá lá 20 anos na liga, gente, não consegue ganhar uma, e eu acompanhei as pessoas que eu gosto conquistando 2. Como é que isso vai acontecer de novo? E gente como o Corey Perry, sabe? Que tu sabe se ele tá no time, a gente vai falar sobre isso depois, não ganha. Eu acho que a gente deixa pra final pra falar do Corey Perry. A gente vai falar deles depois. Pô, são personagens muito bons, assim, né? Assim, eu queria aqui falar de salary cap de Dallas rapidinho. Dallas só tem 3 defensores assinados pro ano que vem. É sério, o resto não tem contrato ainda. Que é o Miro Heiskanen, o Essa Lindell e o Ryan Sutter. Só tem esse. O Ryan Sutter, ele é um agente filtrado. Fala-se que talvez o Sutter aposente. Eu não acho que isso ainda está decidido, mas talvez ele aposente. Eu não sei se o Tanev vai renovar, porque vai ter muita gente jogando dinheiro na casa dele para ele voltar para o Canadá, principalmente os Senators. E a Camila tocou num ponto muito interessante sobre Dallas, e aí eu acho que isso é uma conversa mais para o futuro do que para agora, de como vai ser o salary cap do Stars, porque o Oettinger vai precisar de contrato novo o ano que vem, o Jason Robertson vai precisar de contrato novo daqui a 2 anos, Roope Hintz vai precisar de contrato novo daqui a 2 anos, então tem muita gente boa para renovar. Contrato, né? Isso, e o Johnson vai... temporada maravilhosa. Ele vai ter o primeiro grande contrato agora. Ele não vai querer eles vão ter que oferecer, né? O menino respondeu na regular e nos playoffs, então. Enquanto o Tyler Seguin leva 9,85 milhões para casa. Mas enfim. Vamos falar do outro confronto? Que a gente já se estendeu nesse. E o Leonardo já começou. Espero que Flórida invoque Vancouver 2011 e 2012. 11 eu sei que eu acho que tá mais fácil o Flórida ser o Boston Bruins de 2011, viu? Eu acho que... Enfim, bora falar então do grande confronto da Leste. Com a palavra... coitado. Vamos lá. Final da Conferência Leste foi disputada entre New York Rangers e Florida Panthers. Os Rangers tentaram voltar à final da Stanley Cup após 10 anos, enquanto os Panthers queriam chegar à finalíssima pela segunda vez consecutiva.
deu Flórida em 6 jogos. Como chegamos a isso? Bom, os Panthers começaram vencendo o primeiro jogo no Madison Square Garden, né, em Nova York, com direito a um shutout de Sergei Bobrovsky, que apesar do 3-0 no placar, na verdade os Rangers até finalizaram com muito mais qualidade naquele jogo, mas não foram capazes de converter, né, o perigo em gol. A partir do jogo 2, a balança das chances mais perigosas criadas durante o jogo começou a pesar para a Flórida. Os Rangers levaram os jogos 2 e 3 na prorrogação, isso mesmo com os Panthers criando em maior quantidade e qualidade. As vitórias ficaram na conta de Igor Shesterkin e oportunismo de alguns jogadores de Nova York, né? No jogo 4, a fórmula estava se repetindo, até que os Panthers conseguiram a vitória na prorrogação com um gol de Sam Reinhart, aproveitando o power play. Por fim, Flórida conseguiu controlar Nova York com mais eficiência ainda. Os Panthers venceram o jogo 5 no Madison Square Garden. E aqui fica uma curiosidade. A última vez que os Rangers venceram o jogo número 5 em uma fase equivalente a uma final de conferência foi na semifinal da Stanley Cup de 1979. E depois os Panthers fecharam a série com a vitória no jogo 6 em Sunrise. O vencedor do President's Trophy deixou a desejar, especialmente alguns jogadores, que vamos falar daqui a pouco deles. Mas Igor Shesterkin, Alex Lafreniere, Vincent Trocheck e o Barclay Goodrow também a gente pode deixar eles mais de lado e falar que eles foram bem nessa série, porque eles foram, especialmente o Trocheck e o Lafreniere, eles foram quem mais geraram ataque para os Rangers, né, no 5 contra 5. Sobre a maioria do time, cabe ali alguma crítica, mas é muito importante a gente questionar sobre algumas estrelas do time que ficaram devendo de novo. Mika Zibanejad e Artemi Panarin, pelo segundo ano consecutivo, deixaram a desejar nos playoffs. O que o Panarin vai fazer temporada que vem? Se ele já cortou o cabelo nessa temporada, qual vai ser a promessa? A gente poderia fazer uma enquete. O que o Panarin vai tentar? Porque, né? Ele devia ter raspado o careca não deu muito certo. De novo. Mas mudar de time. Difícil, mas talvez. Mas assim, eles são, os Zibanejad e o Panarin são dois jogadores que se espera que tomem a liderança, né? Eles precisam ajudar o time a criar mais chances. Mas pelo segundo ano seguido, eles jogaram abaixo do que eles podiam, né? E para o Zibanejad é um pouco pior, porque ele foi o segundo maior pontuador do time nos playoffs, com 16 pontos. Mas desses 16, só 5 saíram em situações de jogo 5 contra 5. Os Zibanejad com o Kreider, eles foram muito bons no penalty kill. Eles marcaram, acho que 2 vezes, 3 vezes. E o power play, né, como ele faz parte da unidade com o Panarin, com o Trocheck, com o Kreider, o Zibanejad acabou inflando os números dele bastante, mas jogar bem não jogou. Na lista dos lesionados dos Rangers, tivemos o Jacob Trouba, o capitão cotovelo, que jogou com o tornozelo fraturado desde março e optou por continuar jogando, mesmo podendo ir para o Long Term Injury Reserve, o que teria ajudado muito o Rangers, porque ele tem um contrato de 8 milhões. E aqui seria um motivo justo. Não é falcatrua, igual os outros times já fizeram. Não era um baço estourado. Não é um baço, não é uma lesão que ninguém sabe o que é, por aí de repente volta no... Não, era um dedo midinho quebrado. Né? A lesão dele foi um pedaço de osso do tamanho de um caroço de feijão que separou do resto do tornozelo dele. Mas, Thiago, eu li depois, alguém falou que era um coach errado, que na verdade ele tinha se recuperado, ele voltou, mas eu acho que de qualquer forma, ele não estava 100%. Aí eu não entendo qual é essa obsessão de... Eles acham que depois que ganhar vão poder falar, eu joguei com aquilo ali quebrado e deu. Quando o cara, na verdade, estava sendo um problema para o time, né? Mas, enfim. É o que todo mundo faz, né? Esconde até a hora que perdeu. E na hora que os times são eliminados, a gente descobre que, por exemplo, o Adam Fox estava jogando com uma lesão no joelho.
que aconteceu num choque nada acidental, vale destacar, com o Sebastian Aho, lá no início da temporada regular. Ele perdeu 10 jogos na temporada regular por causa disso, e ele veio da temporada inteira sentindo o joelho. Então mas não sabe ainda se vai precisar de lesão ou não. De lesão, desculpa, gente, de cirurgia. Lesão já teve. E aí teve o Ryan Lindgren, né, que jogou com uma costela fraturada, que aconteceu no jogo 6 da semifinal de conferência. Então ele jogou toda a final de conferência com a costela fraturada, além de outras lesões menores, dando continuidade à longa e tradicional dinastia de defensores kamikazes dos Rangers. Né? E ali também uma lesão que atrapalhou o time durante o andamento da série foi o Jimmy Vesey, que saiu no jogo 2 da final após ter deslocado o ombro, né? E segundo ele, não vai precisar de cirurgia. Né? São lesões que pesaram, querendo ou não, são lesões que com o tempo elas vão pesando e tudo. Mas assim, apesar das lesões, os Rangers deviam ter saído melhor na prática, né? Faltou gás e também um pouco de sorte, porque isso também importa nos playoffs para levar pelo menos a série para um jogo 7. Mas não foram maldições imaginárias que eliminaram o vencedor do President's Trophy. O crédito fica para um time talentoso e que foi melhor que os Rangers. Os Panthers conseguiram se impor mais uma vez, né? A linha do Carter Verhaeghe e Alexander Barkov e Sam Reinhart continua sendo fundamental no domínio de linhas adversárias quando estão no gelo. Eles anularam quase que totalmente ali o já citado Mika Zibanejad e Chris Kreider, né? O forecheck também é um fator que foi extremamente importante para os Panthers na série. E mesmo que ele não tenha prendido os Rangers nos jogos 2 e 3 tanto quanto deveria, os Panthers continuaram ali com essa mentalidade, seguindo o plano, confiaram e acabou dando certo. Tirou mais ainda o puck dos Rangers e isso, né, ajuda, obviamente, a vencer. Se você tem um puck mais do que o adversário, você tem mais chance de criar. E aqui, né, nesse fator, alguns jogadores têm que destacar, né? No caso, o Matthew Tkachuk e o Sam Bennett, especialmente, porque eles não pontuaram muito na série, mas eles estavam moendo cada linha dos Rangers que estava enquanto eles estavam no gelo. O Gustav Forsling também, e depois a gente precisa falar muito dele mais na frente, porque ele está sendo dominante e jogando num nível muito elevado. Os Panthers têm dominado muito a posse de disco com ele e fechado o gol praticamente assim. Eles quase não levam um gol com o Forsling no gelo, no 5 contra 5, pelo menos, né? Quando vai para times especiais, a gente sabe que tem atenuantes, né? E tem ali o Sergei Bobrovsky também, que fez o que se espera do ganhador goleiro, né? Seu desempenho no jogo 1, com um direito ao shootout, foi o que abriu as portas para o título da Conferência Leste. Ele foi importante em manter os Panthers à frente no placar nos jogos, porque foram muitos jogos, apesar dos Panthers terem mais o disco, terem criado mais chances, muitos placares apertados. Né? E isso foi fundamental para vencer essa série. Os Panthers continuaram com um desempenho incrível nos terceiros períodos de todos os jogos. Somando os terceiros períodos nessa série, o placar foi de 7-3 a favor de Flórida. Os Panthers foram melhores que os Rangers. O domínio acaba se transformando no terceiro título de Conferência Leste e na eliminação do melhor time da temporada regular. Eles estão chegando na Stanley Cup Final em um nível altíssimo. E a gente vê que esse time está pronto para vencer. Mas isso não significa que ele vai vencer, né? E aí, sobre Panthers e Rangers? O que vocês têm a falar? Acho que não é nem questão de President's Trophy, né? De maldição. Mas eu acho que foi uma vitória, tipo... Não sei se eu acho que as pessoas estavam levando muito os Rangers a sério. Tipo, já ganharam o President's Trophy. Legal. Eu senti que foi uma coisa assim, entendeu? Tipo... Tá bom, vamos seguir, assim, né?
Sei lá, eu acho que eu acompanhei alguns fãs de Flórida, eles em nenhum momento duvidavam que iam perder a série, sabe? Era uma confiança que o time ia conseguir segurar ali. E foram jogos muito competitivos, né? Com pouca diferença. Foi para 3 overtimes, se eu não estou me confundindo. Porque parece que foi há tanto tempo, que aí eu já nem sei se a minha memória tá pegando perto. Mas dessas, né? Tipo, ia para overtime. Então, assim, a Flórida tá 2-1, não sei o que, tá perdendo, mas parece que sempre estava muito perto para um dos times, e depois acho que a Flórida acaba, né, deslanchando e toma controle da série. Eu sei que, tipo, a gente não culpa sempre em maldição, porém, é muito estranho que desde 86, quando o troféu foi entregue pela primeira vez, só cadê? 8 vezes o vencedor do President's Trophy foi campeão. Só que tem uma coisa, né? Também, porque desde que o President's Trophy começa esse formato com 16 times de playoffs. E o vencedor do President's Trophy foram 37 no total, 8 ganharam, só que ainda a primeira posição da temporada regular, a primeira posição geral, ainda é que gerou mais campeões nesse tempo. Porque a segunda acho que é a posição 5. Com 5 campeões. Então é uma estatística engraçada, né? Teoricamente tem mais campeões, mas na prática a gente acha que eles não chegam também, ao final. E tem uma coincidência que eu parei para pensar nisso ontem. A última vez foi em 2013 que aconteceu. E o que aconteceu? Que foi uma temporada cortada ao meio. E o que aconteceu depois disso? Foi Chicago? Isso é importante também. Foi. Foi. E o que aconteceu depois disso? O realinhamento e a mudança de formato dos playoffs. Isso. E aí, quando você vê, por exemplo, o Rangers tem a melhor campanha. Beleza, enfrentou o Washington Capitals, que foi o nosso classificado culposo. Alguém tinha que ir. Logo em seguida vai... Só tem gente eliminada aqui, né? Maravilha. Vai enfrentar o terceiro melhor time geral da NHL na segunda fase, depois do quarto ou quinto, não lembro agora, o Panthers. Né? E o próprio Dallas Stars também pegou times, por causa desse chaveamento, ele pega. Então, assim, como não tem aquela coisa que tinha antes, que era o reseed, né? Que era na segunda rodada quem era o melhor classificado, pegado o pior e tal. Será que isso tem pesado também, né? É uma discussão interessante. Parando para pensar, Dallas pegou uma chave pesadíssima, né? Você vê os Golden Knights e o Avalanche, tadinhos, eles sofreram para chegar ali, não. Que fica chato o momento, né? Porque, tipo, são os mesmos confrontos. Tem a história do Capitals, por exemplo, que era sempre Capitals e Penguins em algum momento dos playoffs, a gente sempre perdia, mas ok, uma hora a gente ganhou. Tipo, então, sabe, eu não gosto do formato atual dos playoffs. Eu acho que tu perde jogos muito melhores, tu não premia. Quem de fato foi melhor, sabe? Eu não sei. Eu acho que poderia mudar mesmo. Não sei. E a gente já falou de confrontos repetidos, né? Já sabe, ano que vem Oilers e LA Kings, primeira rodada. De novo. Esse é um confronto. Olha, em 4. Já falei. Ganharam de 7, ganharam de 6, esse ano de 5, ano que vem de Edmonton vai varrer, pode anotar. Eu acho. Entendeu? Acho que o Oilers. Enfim, mas sobre a série. Só sobre esse ponto, Thiago, do formato. Eu acho que é um formato muito construído para TV, mas acaba que tipo, você não dá a chance para o melhor time ser o melhor time, sabe? Por exemplo, se você é o primeiro, você sempre pega um time que vem jogando muito bem para entrar no playoff. E eu acho que o 4-0 do Rangers e do Capitals, aí entrando um pouco do que foi a série, foi muito mentiroso no sentido de nas 3 séries que o Rangers jogou, até o jogo 3 contra o Hurricanes, o power play fazia diferença porque no 5 contra 5 era 0-0 praticamente. Acho que dos 16 jogos que o Rangers fez nos playoffs,
em apenas 5 deles, o Rangers marcou mais que o adversário em 5 contra 5. Ou seja, se você consegue deixar os 5 contra 5 no 0-0, aí você joga na mão dos times especiais e o que der, deu. Mas esse realinhamento e essa mudança no formato é muito ruim, justamente porque você nunca premia o time que é melhor. Se você ganha 54 partidas em 6 meses, você deveria, sim, pegar adversários mais fracos até, pelo menos, a final da conferência. Mas aí você joga contra um Capitals que ganhou 9 das últimas 11, você joga contra a terceira melhor campanha da liga, que você ganhou a divisão por 1 ponto ou 2, e você joga contra a quinta melhor campanha da liga, que é o atual campeão da conferência. Ou seja, não existe nenhuma recompensa para ser pro Seed 1. É melhor você ser Seed 8. É melhor você ser Seed 8 e sair atropelando todo mundo do que ser o melhor. Um Florida Panthers ano passado, que veio... Né? Mas o Oeste teria sido completamente diferente. Se fosse a primeira rodada era tipo outra coisa já, né? O Leste é igual, sabe o que é engraçado do Oeste? No último dia da temporada... no Oeste, o último dia da temporada regular, o Oilers ia pegar o Golden Knights e o Kings ia pegar o Dallas Stars. Porque o Kings foi atrás de virar um resultado contra o Anaheim Ducks, que eles estavam perdendo 3-1 no terceiro período. Eles empataram o jogo em 1 minuto e 39, ganharam o jogo no overtime, e aí mudou tudo, porque Vegas passou a ser o Wildcard 2 e o Kings entrou como terceiro da divisão. Ou seja, a gente ficou a 1 minuto e 39 de ver, tipo, mais uma vez, Oilers e Golden Knights, logo na primeira rodada. E você acaba que você tem 2 times muito bons que já se eliminam muito cedo. Tipo, Toronto e Boston fizeram 2 das 10 melhores campanhas da liga. E um já fica no meio do caminho. É válido para a TV vender esse formato, porque você garante muita gente vendo. Por exemplo, o jogo 7 entre Toronto e Boston foram quase 3 milhões de pessoas só no território americano assistindo. Mas você perde times muito bons já logo no início, e não é interessante. Na NBA, por exemplo, se você é o melhor time, o Boston Celtics, por exemplo, só fazendo um crossover, o Boston Celtics pegou 3 times com a estrela machucada no meio da série. Por que teve o caminho mais fácil? Porque foi o melhor time da temporada regular, sabe? E às vezes você lida com esse tipo de infortúnio do adversário. Mas se você é o melhor, você tem direito a ter essa vantagem. Mas sobre o Jets ficou em segundo na conferência e pegou o Evs de cara. Isso. Se fosse aquele formato antigo... Nossa, Jets, grande decepção, né? Esperava mais nesse confronto. Levaram um baile. E eu vou aproveitar essa janela e falar. O Avalanche ficou superestimado por causa daquela série. Foi tipo o Devils do ano passado. Foi. Eu meio que concordo, mas tem uma questão de que quando um companheiro seu, que é tão importante, você 2 horas antes do jogo sabe que ele está suspenso da liga por 6 meses por ter uma terceira recaída com o uso de drogas, eu acho que o Avalanche nunca conseguiu se recuperar psicologicamente depois disso. Porque a série contra Dallas foi muito igual até o jogo 3. Do jogo 3 acabou a série, não tinha mais série. Ganha o jogo ainda, mas muito, né, já, assim, para não perder só de um, vai. O time parece que já não estava mais lá, né? E é uma série muito estranha, porque a primeira liderança de Colorado na série é no segundo período do jogo 5, em Dallas. Mas sobre o Leste, eu lembro de ler muito durante os playoffs que, tipo, tinha muitas semelhanças com 94, né? Que foi a última vez que o Rangers foi campeão. Tipo, até a função do Simpson aparecendo na mídia, sabe? Dessa vez porque ele morreu, enfim. Tipo, tinha muita semelhança e não deu em nada, né? Sempre assim. Eu acho que vai até o... Eu acho que a semelhança vai até o terceiro jogo contra a Flórida. Aí depois alguém fala, a gente vai emendar as vitórias, vai ser a vitória vai pro jogo 7. Aí não foi, Foi até o quinto. Isso.
Foi até o quinto. Que alguém falou, a gente vai ganhar e vai levar pro jogo 7. E aí não aconteceu isso. Era vencer o sexto, igual foi em 94, certo? Só que aí o hat-trick, o natural hat-trick no jogo 6 saiu na série passada, cara. Enfim, vamos... Faltou alguém garantir que faria 3 gols. Mas eu acho que, voltando no ponto que o Thiago falou... Não, pode falar. Não, só para terminar, eu acho que como a gente falou que faltou aparecer as estrelas de Dallas, eu acho que faltou aparecer as estrelas dos Rangers, né? Assim, você não pode só depender do seu goleiro, né? Ele realmente é uma estrela, eu acho que seria muito pior, sério, teriam sofrido muito mais gols se não fosse ele, eu acho que ele roubou alguns jogos ali, ele foi essencial, mas, sabe, Zibanejad só subia lá a tarja. Tantos jogos sem marcar. Gente, não pode. A gente precisa desses caras para fazer a diferença, né? Eu não sei se eu não posso falar como... Porque eu não acompanho há tanto tempo a NHL, mas eu vi um meme muito engraçado. Foi do... Aquele meme do Piratas do Caribe, que tipo dois caras prontos pra pular pra fora do navio. E aí só que é a cara do Lundqvist falando tipo, first time, e o outro é a cara do Shesterkin. Então, tipo, exatamente, a impressão que eu tenho é que sempre deixam na mão o goleiro. Tem um goleiro muito bom. Morreu e reencarnou como... E aí, os caras que tem que estar lá marcando... Não tem. E era esse o ano que ele ia poder ver a filhinha do Zibanejad na taça, e ele falou e fez isso. Pois é. Mas pode. Que tristeza. E aí, eu sou obrigado a falar. Zibanejad parou de jogar depois que descobriu que ia ser pai. Não vou falar. É isso. Se é por culpa de... O que aconteceu? Seu pai mexe. Tem uma teoria... Mas eu acho que... Voltando um ponto que... Pode falar. Não, pode falar. Não tem nada a ver com nada. Pode falar. Eu acho que o ponto que o Thiago falou antes é que é muito difícil com superestrela a gente saber o que é mérito de um e o que é demérito de outro, sabe? Flórida, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas Flórida tem um estilo de marcação que é todo mundo muito próximo, você defende a linha muito em cima, que é para não dar espaço para... Fazendo uma comparação com o futebol, se você está de costas para o gol adversário, você não tem tempo de girar o corpo com a bola, porque sempre vai ter alguém atrás de você. Então eu acho que eu não sei o que é mérito de um e o que é demérito de outro. Porque a gente falou do power play do Rangers, do jogo 3 para o jogo 4, tem um ajuste muito legal que o Paul Maurice faz, é que, se a gente perceber o gol do Vinny Trocheck no jogo 3, um dos atacantes que faz aquela primeira linha de defesa, ele acompanha o Panarin até, sei lá, a borda do gelo, quase a linha de gol, e o passe vem para o meio da área, vamos dizer assim, entre os círculos, e o Trocheck está sozinho, porque a marcação do Panthers no power play é muito de fazer esse acompanhamento de, tipo, alguém do diamante, alguém da ponta do diamante sai para acompanhar quem tá o disco, e os outros 3 meio que saem junto. Do jogo 3 em diante, isso não aconteceu tanto, porque todos os membros do Penalty Kill mantinham as posições, e só ia atrás do disco, dividir o disco, quem tinha a oportunidade de vencer. E o Thiago bem falou novamente, não é a primeira vez. Por exemplo, o Panarin já tem essa fama de que amarela nos playoffs desde a série contra a Nashville em 2017, que Chicago era o seed 1. O Mika teve um final de série contra o Lightning em 2022 que foi muito apagado, porque o Rangers só marcou 4 gols nos últimos 3 jogos daquela série. Então é muito difícil saber o que é mérito e o que é demérito, e aí eu acho que é mais a conversa para o futuro também. Se o Rangers de 2024 vai ser meio que o Panthers de 2022, que acabou, sei lá, trocando o Jonathan Huberdeau com 115 pontos, porque viu que com essa construção atual de elenco não se ganha, sabe? Acho que essa é a minha principal dúvida sobre o Rangers. Essa é uma discussão que, né, a gente já vê ali o pessoal, né, pela internet, enfim, né, e o que dá para fazer, mudar e tudo. Vai ter umas oportunidades, vão ter, né, porque, por exemplo, o Sharks vai ter que virar o
lavagem de dinheiro, o novo lavador de dinheiro da liga, que está abaixo do... O Sharks deve começar abaixo do piso salarial, né? Tipo, tem o teto, tem o piso, o Sharks está abaixo do piso. Então ele tem que alcançar o piso. Morando no sótão. E aí o Sharks vai precisar pegar algum contrato assim, tipo, 2 anos, 8 milhões. 3 anos, sei lá. E aí, por exemplo, o pessoal já tava assim, mas aí então daria pro Rangers trocar o Zibanejad ou Panarin ou Trouba, que são contratos pesados para abrir, enfim, espaço ali tudo. Mas foi bom o Matheus ter mencionado o Parfley, porque eu comi uma parte aqui que estava escrita no roteiro, que é importante. Que os Panthers, o penalti kill dos Panthers matou 14 de 15 das penalidades nessa série. Uma proposta. Se amanhã alguém ligasse para o Senators e oferecesse Zibanejad, a primeira de 2025, a primeira de 2026 e o Keandre Miller, o Brady Tkachuk e o segundo round de 2024, quem diria não? Eu. Só por causa do Miller. Só por causa do Miller. Porque, assim, apesar dele ter ainda alguns defeitos, ele é novo. E ele, cada temporada, ele vem jogando melhor e melhor e melhor e melhor. A gente tem que lembrar que um lado positivo para o Rangers é que Miller, Schneider, Lafreniere, Kakko, são caras ainda muito novos. Então, eles aprendem, né? Os mais velhos aprendem. Se o Brent Burns aprendeu a marcar nos rushes e melhorar isso 1 milhão de vezes depois que foi pro Carolina Hurricanes, por que não, né? Nem parece que ele tem 38 anos, né? Tem isso. E ele era horrível mais novo. Lento. E todo mundo passava por ele. Eu acho que o Rangers joga muito bem, que é um grande time. Claro que tem o problema das estrelas que somem. Mas a questão pra mim é que o Panthers tá muito bem. Uhum. O Panthers tá muito encaixado. O Panthers tá... Tu vê, tipo, que... Especialmente esse ano que eles estão saudáveis, aparentemente, obviamente, né? Tipo, o Tkachuk claramente não consegue caminhar, por exemplo, e botar uma camiseta diferente do ano passado. Eles têm um time muito especial ali, sabe? E eu acho que é um grande diferencial, assim, a questão do técnico como tá, com o Paul Maurice, como tá numa sintonia muito boa com eles. E como os jogadores também estão abraçando, tipo... Estão se dando bem nisso tudo, sabe? Estão jogando muito bem. E o Bobrovsky jogando muito bem também. Que é um diferencial grande. Apesar da gente ter, por exemplo, Stuart Skinner do outro lado jogando muito bem também, que eu sempre falo que tem que ter um grande goleiro, mas a gente tem aí, sei lá, 3, 4 temporadas seguidas com... 2, 3 temporadas seguidas com goleiros medianos ganhando. Não, 2 temporadas seguidas, que antes foi o Vasilevsky, né? O Vasilevsky não é mediano. E tem aí o Adin Hill e o... Lendário Adin Hill. O Quemper, que é uma horrível, que, tipo, ganhando, sendo campeões. Então, tipo, nem sempre o goleiro importa, mas o Bobrovsky jogando muito bem é um ponto muito importante também no time. Então, eu acho que o ponto, na real, nessa série é que o Panthers está muito bem. O Panthers tem um destaque muito grande. Também. Gente, eu vou fazer... Vá. A pergunta, boa noite. É sonhar muito que o Edmonton se complique para que um dos craques deles, McDavid ou Draisaitl, ir para o Penguins depois que acabar o contrato deles? Eu super vejo o Draisaitl, acabou o contrato dele, ganhei e vamos embora. Não acho que vai ficar. A gente pode saber a resposta para essa pergunta ano que vem, porque o contrato do Draisaitl acaba ano que vem. Nossa. Eu não posso comentar por Val. Então, né, mas tipo... Não sei se Penguin. Não sei se Penguin. Penguin sem dinheiro? O Penguins é um assunto muito peculiar, tipo, real, sem brincadeira agora, que a gente vai ter que tratar na off-season agora, porque é um time que tem que mudar muita coisa e que dá pra fazer um podcast inteiro sobre eles, eu acho, sabe? Tipo, sobre tudo isso que vai acontecer com eles. Mas enfim. Camila, fala, desculpa te interromper. Como a gente comentou no começo, né? Foi uma semana de muita coisa. Aí eu fiz assim... Eu juntei várias coisas do The Athletic, da própria preview da NHL, então eu vou
jogar várias informações e depois a gente discute, então a gente se prepara. Foi difícil até, né, tentar, assim, ser bem sucinta, porque, né, o pessoal já estava ficando louco com as possibilidades, né? Os Oilers e os Panthers venceram 3 vitórias consecutivas cada um depois de perder por 2-1 nas finais de conferência, mas fora isso, né, seguiram caminhos diferentes. A gente fala que o Edmonton teve um começo de 3-9-1 em seus primeiros 13 jogos, aí eles substituíram o Jay Woodcroft por o Chris Knoblauch, deve ser, talvez a gente não lembre cá, vamos seguir. Em 12 de novembro, e Edmonton foi o melhor time da liga com 46 vitórias, né, os 18 empates, 5 derrotas durante o restante da temporada regular. Flórida começou a temporada extremamente machucado, que a gente falou, eles terminaram totalmente quebrados, então é um time que foi caminhando aos poucos, né, porque ele sobreviveu jogando sem o Sam Bennett, que estava com uma lesão na parte inferior do corpo. Os defensores eram o Brandon Montour, que fizeram cirurgias no ombro, fora da temporada, e terminaram em primeiro na divisão do Atlântico, e ainda não sofreu nenhum jogo de eliminação nos playoffs. Bem curioso, eles nunca estiveram nessa posição de serem eliminados nos playoffs. E é muito engraçado, porque o próprio Ekblad falou para a Emily Kaplan, da ESPN, que perguntou em relação às lesões que eles sofreram no passado, e ele fala, nenhum time chega saudável à final, basicamente falando, a gente não está 100%, mas claramente a gente encarou essa temporada, a gente tentou se preservar muito mais do que a temporada passada para não chegar, né, do jeito que eles sofreram contra os Golden Knights. Eles tomaram um cuidado a mais. Os Oilers tentam ser o primeiro time canadense a vencer a Stanley Cup desde os Canadiens em 1993. Eles enfrentaram a eliminação 2 vezes, né, depois de perder para os Canucks por 3-2 na segunda rodada, antes de vencer a série em 7 jogos. Esta será a primeira série de playoffs entre Flórida e Edmonton. Os Panthers venceram cada um dos 2 jogos da temporada regular, né, em 20 de novembro, 5-3 em 20 de novembro e 5-1 em 16 de dezembro, mas aí é a época que os Oilers não estavam jogando direito. E é uma curiosidade, né, essa é a final com a maior distância geográfica entre os times, então, assim, vai ser muito legal quando a gente chegar, eu imagino que a gente vai chegar no jogo 5-6, eles tendo que ir para a Flórida e voltar para Edmonton. Dos destaques, acho que o primeiro a gente vai começar com o Conor McDavid, né, a primeira final após 9 temporadas da NHL, junto com o Leon Draisaitl, eles vão chegar à primeira final dos Oilers, como a Erika falou, desde 2006, e a primeira chance de vitória desde 1990, né, McDavid, capitão do time, 3 vezes vencedor do Hart, lidera os playoffs com 31 pontos, 5 gols, 26 assistências em 18 jogos. Em 2022 ele já teve números estratosféricos, né, mas agora ele chega muito, eu acho que mais maduro essa palavra, tá com um comportamento bem diferente, né? Já o Leon Draisaitl tem 28 pontos, 10 gols, 18 assistências, 18 jogos, é um dos maiores destaques dos times, né, mas o McDavid eu acho que ele realmente assumiu ali da partida da rodada contra Dallas, eu acho que ele assume o protagonismo, sabe, assim, do time. Até então, ele estava fazendo um papel secundário, mas ele, né, o atacante de 27 anos é o 6º jogador a ter vários anos de playoffs com pelo menos 30 pontos, né, muito interessante. E aí, outros pontos que eles falaram, defesa dos Oilers. Os Oilers têm pontos fortes, claro, um ataque liderado por 2 melhores patinadores do mundo, aí eles são apoiados justamente na primeira unidade com o Nugent Hopkins, o Zach Hyman, mas a Edmonton também tem algumas fraquezas claras na retaguarda, né, que assombram o time. Apesar da gente ter falado que eles melhoraram muito, eu acho que talvez isso continua sendo calcanhar de Aquiles neles. E aí tem aquela questão, né, aquelas figuras Cody Ceci e Darnell Nurse, que são talvez os piores jogadores ali. Então, assim, será que é o tipo de responsabilidade que eles vão precisar segurar agora? Porque essa linha inevitavelmente vai encontrar Tkachuk, Barkov. Então, como é que vai ser o comportamento desses defensores, né? E vamos lá, o Skinner deu aquela melhorada que a gente já mencionou. O problema é que a defesa e o goleiro, eu acho que eles vão precisar conquistar confiança ainda nessa série, né? A gente mencionou a saúde dos Panthers. Liderados por seu capitão, Barkov, os Panthers estão determinados a voltar à final e vencer seu primeiro campeonato desde a derrota passada. E aí eles mencionam... uma curiosidade. Flórida derrotou os Rangers por 2-1, né? No jogo do Tatá. Para se tornar o primeiro vice-campeão da Stanley Cup a retornar à final na temporada seguinte, desde os Penguins em 2009, e o segundo a fazê-lo desde os Oilers em 84. Cada um desses times venceu a Stanley Cup em seu retorno à final, né? Então, vamos ver se vai repetir isso com Flórida. E aí eles mencionam também muito que Flórida realmente foi o azarão, nem gosto muito de falar essa palavra, da temporada passada, e eles chegam com um comportamento completamente diferente, né? Vamos ver mais que mais com. Eles falaram do Tkachuk, que a gente tinha mencionado, né? Que os Panthers provavelmente, eles já mencionam, eles não têm o atestado de saúde, nenhum time tem nessa temporada do ano,
mas eles não chegaram mancando a final, né? E o que deve resultar em uma série de melhor qualidade, né? Eu acho que, como o Thiago falou, existe uma palavra chamada sorte, e a gente chega nessa coisa. Há muita sorte envolvida com as lesões, mas eu senti que o time realmente teve uma abordagem equilibrada para não chegar tão cansado. Eles parece que não precisaram jogar ainda o melhor deles. Eu acho que eles conseguiram guardar um pouco de energia, que eu sinto, por exemplo, Dallas foi perdendo ao longo da série, eu acho que Flórida não chegou a esse momento. Aí eles definiram como it factors, né? O Forling como o Forsling, na verdade. Como o Thiago mencionou, eu acho que um dos maiores destaques dos Panthers, eu acho que agora ele vai ser um momento decisivo da carreira dele, de como ele vai se comportar contra o ataque, né, composto pelo McDavid e Draisaitl. Ele tem, eu acho que com esses aqui, ele na primeira rodada, os Panthers conquistaram 53% da parcela esperada de gols em 48 confrontos diretos de 5 contra 5, mas foram derrotados por 2-1 comparando os números do Lightning. Já na segunda rodada, o Forsling enfrentou diretamente o Pastrnak e mais 52 minutos de gelo compartilhado, o Flórida ficou acima do ponto de equilíbrio com 51% de gols esperados e uma vantagem de 3-2. Já na terceira rodada, ele enfrentou diretamente o Zibanejad. Flórida marcou 2 vezes e obteve uma taxa de gols esperados acima de quase 69%. Né? Por incrível que pareça, o Carson Verhage é o líder de todos os tempos dos Panthers, com 24 gols nos playoffs, né, incluindo 9 vitórias e 5 na prorrogação. O atacante lidera o time com 9 gols e está empatado com Barkov em segundo lugar do time com 17 pontos em 17 jogos nesta pós-temporada. Flórida tem uma porcentagem de vitórias de quase 80%. Os Panthers superaram os adversários por 24-11 no terceiro período. Eles tiveram uma vantagem de 55-39 em chutes ao gol contra os Rangers, incluindo 34-16 nos últimos 3 jogos. Para igualar ou até mesmo, né, parar McDavid e Draisaitl, eles vão precisar dos principais centrais, são Barkov e o Sam Bennett. Já os Oilers, como a Erika falou lá no começo, vem, além dos nomes que nós já conhecemos, tem o Evan Bouchard, é o terceiro na NHL e o primeiro entre os defensores, com 27 pontos nos playoffs em 18 jogos. Ele precisa de 3 pontos para se tornar o quarto defensor e chegar aos 30 em um ano de playoffs e se juntar a Paul Coffey. Ele mencionou outros jogadores aqui, né? Os Oilers superaram os adversários por 23-13 nos primeiros períodos e 26-14 nos segundos períodos, mas foram derrotados por 19-12 no terceiro. Aí eles mencionam até como o Adam Henrique, que estava machucado, né, ele acabou sendo prejudicado. Pode ser um atacante mais experiente, às vezes no momento, né, você precisa dessa figura. O que acontecerá se o power play dos Oilers for encerrado? E a gente já mencionou que é o melhor power play, é o recorde da liga, com 37,3%, com 19 gols marcados em 51 oportunidades. Depois de terminar em quarto lugar na NHL, né, com um aproveitamento de quase 30%, eles acabam liderando, como a gente já esperava, nos playoffs, né? A principal unidade deles, né, que é com o McDavid, o Draisaitl, o Zach Hyman, o Nugent Hopkins e o Evan Bouchard, são os melhores pontuadores do time. Mas é que chega, né? Os Oilers também lideram, o que aí a gente mencionou no começo do episódio, eu acho que é o ponto mais interessante, é o penalty kill. O fato de que o penalty kill deles é o primeiro, os de Flórida em segundo. Então, assim, eu acho que isso pode fazer muita diferença. Não é que eles são só bons em marcar, eles estão conseguindo defender, né? Aí eles também vieram várias coisas, né? Tipo, o que acontecerá se Edmonton for prejudicado nessa questão dos times especiais, né? Os Panthers tentam o grande penalty kill, eles conseguiram o Sam Reinhart, que liderou a NHL com 27 gols em power play durante a temporada, marcou 3 de seus 4 gols em power play nos playoffs contra o New York Rangers. Então, incluindo o game winner, né, na prorrogação do jogo 4. Então, eu acho que vai ser interessante esse tipo de confronto. O penalty kill dos Panthers está operando em 88%, perdendo justamente só para os Oilers. E a abordagem short-handers de Flórida não é apenas resultado de um goleiro forte, mas de um jogo sólido diante da blue line deles, né? Os Panthers limitam a criação de chutes e chances de gol de seus oponentes e forçam seus oponentes a cometerem erros e jogarem na defesa para justamente eles criarem as tentativas de short-handed, né? Se essas equipes se neutralizarem na batalha de equipes especiais, que eu acho que a gente pode considerar esse cenário, isso colocará muito mais ênfase no jogo de 5 contra 5. Edmonton controlou o jogo em partes cruciais na terceira rodada contra Dallas, com cerca de 60% dos gols esperados nos jogos 4 e 5. Então, a porcentagem dos Oilers continua interessante. Aí, rapidinho, os goleiros. Do lado, né, nós temos o Bobrovsky, que permitiu 2 gols ou menos em 13 dos 17 jogos dos playoffs, incluindo 5 dos 6 na final da Conferência Leste. Ele é vencedor do Vizina, né, foi vencedor em 2 vezes. Novamente, ele foi indicado esse ano, né, nem parece, mas foi, porque parece que foi há muito tempo. Ele tem uma postagem de defesas de 90,8, né, em um shootout, é o titular e finalizador de todos os jogos dos Panthers nessa temporada.
e, de acordo com a NHL Edge, é o melhor entre os goleiros a jogar pelo menos 5 jogos nos playoffs. E do lado do Skinner, que se provou, né, sofreu ali na segunda rodada com desconexo, mas retorna. A postagem de defesa de 89,7%, não acho que não é uma porcentagem ruim. E aí ele chega e, para encerrar aqui, antes da gente começar a discutir, vencerá assim, que é a própria NHL coloca. Panthers. Flórida se desgastou New York com seu jogo físico e terá de fazer o mesmo para desacelerar Edmonton. Barkov, né, o vencedor do Selk, e o defensor Gustavo Forlings não serão mais subestimados, né, se eles conseguirem derrotar esse time dos Oilers, né? Os Panthers foram capazes de vencer a batalha de times especiais contra um time dos Rangers, que foi dominante no power play e no penalty nas 2 primeiras rodadas, e vão precisar manter esse equilíbrio contra os Oilers. Limitar as idas na área de penalidade é o grande, acho que é a grande tarefa de casa dos Panthers. Já os Oilers, tudo começa com McDavid, Draisaitl e suas equipes especiais, mas a defesa de Edmonton será testada como nunca foi antes pela incessante fisicalidade apresentada por Flórida, né? Se os Oilers conseguirem tirar o disco da sua zona de forma rápida, fazer aquele off-rush que a gente sabe que eles são capazes, e limitar o tempo que eles passam defendendo, isso dará a seus jogadores habilidosos mais tempo e energia para trabalhar na ponta ofensiva, né? Edmonton provavelmente não recebe crédito suficiente pela forma como defendeu nesses playoffs, e Skinner deve manter pelo menos o nível da final de conferência, né? Especialmente nos últimos 3 jogos. Caso contrário, os Panthers têm uma habilidade ofensiva para tirar vantagem. Então aqui é com vocês, depois de toda essa banda de informação que eu joguei aí. Eu só quero falar uma coisa que eu lembro de ver, eu não sei se o Bouchard e o Nurse estão dupla ainda de defensores, mas eu lembro de ver que tipo, eles eram literalmente opostos, né? Porque o Bouchard tá vindo muito bem. Tem alguém dando um barulho muito estridente no microfone. Agora melhorou. É um espírito. É que eu não consigo falar porque eu não consigo falar nada. O Bouchard, ele tinha, tipo, ele tá com mais 14. Eu sei que mais menos é uma estatística meio polêmica, mas tipo, é o que a gente pra ver. Ele tá com 6 gols, 21 assistências de 27 pontos, mais 14, enquanto o Daniel Nurse tem 0 gols, 3 assistências e menos 13. Eu lembro que os dois, eles eram dupla. Eu não sei se eles são dupla ainda juntos. Se são a primeira dupla de... Não, o No Name, que é o Leonardo, ele fala que o Bouchard joga com o Matias Ekholm, né? Então... Já mudou, tá. Porque eles estavam como dupla de início, sabe? Tipo, então, era muito curioso ver, tipo, essa diferença, assim. E é bom ver que o técnico soube observar isso, né? E, tipo, mudar. Porque o Darnell Nurse... Quando tem um jogador que ganha o que o Darnell Nurse ganha, fica naquela, tipo, a gente... rebaixa ele na linha ou não. Então, tipo, o técnico foi lá e teve culhão. Teve uma coisa que falaram enquanto a Camila estava comentando, rapidinho, que além da maior distância geográfica, né, é a maior distância, entre aspas, entre técnicos também, que foi o No Name, nosso querido Leonardo, que com o Paul Maurice tem mais de 1000 jogos e o Noblark tem 69 apenas. Então, é bem interessante também a questão de diferença de maturidade, né, de experiência na liga. E da minha parte, por enquanto, é isso. Eu acho que vai ser uma ótima disputa essa final. Acho que vai ser muito bom. Eu acho que tem um nome que a gente não falou do Panthers, que até porque ele não tem aparecido muito nesses playoffs, mas eu acho que é a grande chave de como essa série vai se desenrolar, que é o Brandon Montour. Porque na questão de matchups, o Gustav Forsling vai provavelmente jogar contra a linha do McDavid, e o Brandon Montour foi muito importante para os Panthers, porque ele foi o defensor do Panthers que mais pontuou no ano passado, e ele eu não vou comparar ele com o Bouchard, porque são 2 figuras completamente diferentes. Acho que o Montour é mais completo na zona defensiva, o Bouchard ainda defende como se ele tivesse medo de defender. Ele melhorou muito nos últimos 2 anos, já foi muito pior, mas o Brandon Montour, para mim, é essa figura que, se ele puder começar a contribuir ofensivamente, essa série muda de contexto. E tem uma pessoinha no Edmonton Oilers, que é um não querido, mas eu acho que o resultado dessa série em favor do Oilers passa muito pelo que ele fizer ou não fizer, que é a figura do Evander Kane. Na série de 2022, entre Flames e
entre Flames e Oilers, mesmo que ele não tenha jogado bem o suficiente em questão de pontos e de desempenho, ele foi responsável meio que por anular o Tkachuk e o Bennett, principalmente o Tkachuk, por conta de toda a confusão fora jogo. E eu acho que essa figura que ele tem, além do jogador que pode contribuir, etc., mas essa figura de peste que ele tem, se ele conseguir tirar o Tkachuk e o Bennett do ritmo de jogo deles e fazer com que Flórida tenha que cometer penalidades e tenha que colocar o Oilers no power play mais vezes, o quanto isso vai fazer a diferença, principalmente nos primeiros jogos da série. Mas eu não acho que essa seja uma série em que nenhum dos times possa começar perdendo por 2-0, sabe? Eu acho muito difícil alguém começar perdendo por 2-0 e ganhar 4 jogos de 5. Por isso que, por exemplo, a série contra o Rangers, do Panthers contra o Rangers, foi muito mais próximo do que parecia. Porque se você vê os jogos, poderia ter sido uma varrida, assim, 4 jogos, todo mundo descansa 15 dias e vão pra final, sabe? Mas eu realmente penso nessas duas figurinhas, uma de cada lado, fora, além dos pontos que a gente já destacou, como essas pessoinhas que vão existindo ao longo do confronto e que elas aparecem de vez em quando. Eu acho que do lado dos Panthers, eu acho que o Sam Bennett também tem cara de que vai azucrinar. Por exemplo, o Drysdale perde muito mais a paciência do que o McDavid, entendeu? Então, assim, vai vir alguém para fazer, né, para tirar ele do sério. Então, vai ser engraçado esse... Na verdade, a gente nem fala do Tkachuk, né? Ele se tornou... Não que ele é um coadjuvante, né? Mas é, tipo... É um time de Flórida tão completo que aí ele se torna, tipo, mais um, né? Eu acho que o Barkov ainda é o melhor jogador do time, né? Ele é muito... Eu acho ele muito elegante no gelo. Não sei explicar, é uma calma, é um controle, né, que o time tem quando ele tá no gelo. Eu acho muito legal esse papel de liderança dele. A gente tem aí, obviamente que não tem nada a ver, tipo, no momento, mas a gente tem um histórico de rivalidade entre Tkachuk, Sam Bennett e o Oilers, né? Que é importante de pensar, porque a gente tem altas brigas aí da Batalha de Alberta, que o Tkachuk e o Sam Bennett foram jogadores do Flames, né? E, pelo que eu me lembro, eles não se gostam ali com o Draisaitl, já perdeu muita paciência com o Tkachuk e afim, sabe? E o Sam Bennett é um saco, é um chato. Mais do que o Tkachuk. Porque o Tkachuk agora acalmou um pouco essa temporada, na minha opinião. Mas o Sam Bennett, ele é, tipo, terrível, sabe? Então vai ser interessante ver essa questão, a gente falou de psicológico, né? Isso é uma questão psicológica também, de ver até que ponto essa briga, no sentido de torrar a paciência um do outro, né? Vai influenciar no jogo em si, né? É importante, né? E o Panthers tem ali, né? O Barkov e Forling, que eles têm um domínio muito grande sobre linhas difíceis. Mas o problema é que contra o Oilers, você não tem um ótimo jogador em uma linha. Não tem 2 ótimos jogadores em uma linha. Você tem os 2 melhores atacantes da NHL em 2 linhas diferentes. E isso ajudou muito o Oilers contra o Dallas Stars. Eu vi mais cedo assim por alto, mas os Stars praticamente, a partir do jogo 3, o forecheck do Dallas Stars basicamente já não fazia tanto efeito. Isso é uma coisa que, por exemplo, se o Florida Panthers quer parar essas 2 linhas, a linha do McDavid e a do Draisaitl, eles vão ter que redobrar a atenção com essas 2 linhas. E tem uma coisa engraçada, porque o Oilers é até um time mais físico do que o Florida Panthers. Então, talvez o matchup no final penda para esse lado disciplina física, jogo físico, né? Como já falado aqui, mas eu tô achando
que vão ser ali nesses microajustes durante a série que os técnicos vão ter que se virar para dar conta de vencerem jogos. Eu acho que isso vai pesar muito mais agora do que já foi anteriormente. E dentro dessa questão de matchup, tem muito assim, se o Barkov e o McDavid se mantiverem no 0-0 e o Sam Bennett e o Leon Draisaitl se mantiverem no 0-0, em quem você confia mais? Na terceira linha do Panthers ou na terceira linha do Oilers? Um dos diferenciais do Lightning bicampeão de alguns anos atrás era que a primeira e a segunda linhas eram capazes de ficar no 0-0 contra as melhores linhas dos adversários, e a terceira linha meio que quebrava a diferença do jogo. Por exemplo, o gol que valeu o Stanley Cup em 2021 contra o Montreal, contra o Canadiens, foi da terceira linha. Então, eu acho que se esses dois grupos se mantiverem no 0-0, e aí onde eu acho que a grande vantagem talvez não grande, mas uma vantagem do Panthers nessa série, e para mim eu acho que vai acabar sendo o definitivo para decidir a série, Panthers em 6, vai ser como essa terceira e a quarta linha do Panthers vai conseguir superar a terceira e a quarta linha do Oilers. Pode ser, é um fator interessante. Mas aí eu volto para final de conferência, porque a segunda linha do Panthers não conseguiu segurar Trocheck e Lafreniere tão bem. Foi de onde o Rangers tirou muitos pontos, mas no 5 contra 5 foram os dois, basicamente. Né? É um detalhe muito importante ali, né, pra gente ver. E já que eu citei o Rangers de novo, tem uma coisa engraçada. Tem uma história. Não, é engraçado, tem uma coincidência muito estranha. Todos os times que venceram o Rangers na final da Conferência Leste perderam a final desse Stanley Cup. Ó a superstição aí, ó. Quem falou mal. Eu lembro. O Lightning perdeu. O Lightning perdeu 2 vezes. O Devils perdeu, o Flyers perdeu. 97. Tá passando na minha cara, não. E de novo, voltando ao Flyers de 97, o senhor Eric Lindros é o responsável pela ideia de não tocar no troféu da conferência quando ganha. Isso. O Flyers perdeu como foi varrido, humilhado pelo Red Wings, mas enfim. Eu acho que tem um ponto muito negativo nessa série que a gente vai chegar nisso. Eu acho que no jogo 1. E até o Pierre LeBrun falou sobre isso no Twitter, no ex-Twitter, eu acho, que é a arbitragem. Acho que é o tipo do confronto em que, se for para um jogo 6 em Edmonton, o Oilers estiver perdendo a série, tiver 1-1 no terceiro período, a arbitragem vai ser capaz de chamar um PP pro Oilers faltando 5 minutos para acabar e forçar um jogo 7? Não. Porque o Panthers... Ou não chamar. Exatamente essa questão. Porque o Panthers tem muito essa reputação ainda do ano passado, nem tanto desse ano, mas muito do ano passado, de ser um time que comete muita penalidade. E aí você coloca 2 armas nucleares, sei lá, 20 vezes em vantagem numa série, e 10 vezes eles vão fazer gol porque é a média deles. Então, a arbitragem, infelizmente, é a pior coisa para se discutir numa série feito essa. Mas a arbitragem, infelizmente, vai ser um ponto de quebra. Porque quanto é que eles vão esconder o apito nesse jogo? Vem sendo uma discussão durante os playoffs inteiros, que sempre é. Mas é importante mesmo assim, pensar. Isso me traz outra questão também. Quem tem mais pressão para ganhar? O McDavid chega na final pela primeira vez, o Florida que tá retornando à final, né? Exatamente. O McDavid, Draisaitl e o Oilers devem há tanto tempo chegar na final, ou o Florida, que vem jogando muito bem, jogando para Stroke 3 anos atrás, né? Chegou na final ano passado e agora chega na final de novo, sabe? Então, é um jogo muito mais, porque no jogo eles se equiparam muito. Pode ter uma diferença de profundidade,
quanto comentou e tudo mais, mas, tipo, quem vai ter a questão psicológica, a pressão pra ganhar mais do que o outro ou não? Quem vai ter? Vocês respondam, vocês são especialistas, não são? Eu acho que essa... é um pouco psicologicamente, entendeu? Eu acho que assim, não que alguém perguntou, eu estava escutando essa semana, algum jornalista, como é que vai ser os nervos no primeiro jogo? Alguém falou, no máximo os 5 primeiros minutos, aí depois eles vão, depois que começar o jogo, vai fluir, né, digamos assim. Então, acho que Edmonton vai levar muito isso. Eu não sei, eu acho que o Florida, sei, eu acho que é um time mais carrasco, não é que é porque é físico, mas eu acho que eles têm a cabeça mais no lugar. Eu acho que, tipo, eu acho que, se bem que Edmonton já esteve enfrentando a eliminação e conseguiu reverter, mas eu acho que, será que na final, se tiver 3-2 e Florida tiver para ganhar, eu não sei. Acho que a Florida tem um pouquinho mais de psicológico nesse caso. Eu acho que é Florida por um simples motivo. Nenhum time na história da NHL foi para a Stanley Cup Final uma terceira vez depois de perder 2 vezes seguidas. E eu acho que esse é um peso que o treinador do Oilers fez uma comparação engraçada. Ele foi perguntado sobre a experiência do Panthers na Stanley Cup Final e ele falou assim, perguntem ao Buffalo Bills sobre experiência em grandes jogos. Quem não lembra, o Buffalo Bills no começo dos anos 90 perdeu 4 Super Bowls seguidos. E eu acho que esse peso de ficar na história como um time que perde 2 vezes 2 Stanley Cup Finals seguidas é um peso muito grande de se carregar, porque é muito difícil estatisticamente falando. Por exemplo, o Reinhardt é free agent no final da temporada. Ele provavelmente não volta. Então, você já perde um cara que fez 57 gols na temporada regular. Mas, dentro do contexto da série, me interessa muito saber se alguém vai ter uma liderança de 2 jogos. Por exemplo, se a gente for para o jogo 3 em Edmonton e algum time estiver na frente por 2-0, sabe? Principalmente se o Panthers perder os 2 jogos dentro de casa, o que pode acontecer, e tiver que cruzar o Brasil, porque literalmente a distância de Flórida para Edmonton é a distância de Recife para Florianópolis em mais de uns 100 quilômetros. Se eles... exatamente. Literalmente, quase. Se eles tiverem que cruzar o país inteiro com a desvantagem de 2-0 para jogar contra o Oilers no Canadá, será que essa pressão realmente faz a diferença de quem nunca enfrentou essa situação nesse playoff? Mas, respondendo diretamente a pergunta, eu acho que é Florida. Ninguém quer entrar na história como o time que perdeu 2 Stanley Cup Finals seguidas. Eu tava vendo até isso. De torcida, Florida não tem torcida, né? Assim, tipo, mas não é uma torcida barulhenta. Não, mas é porque, tipo, o Elliot Friedman tava... A gente não sei, acho que foi ele que falou no 30 Fods essa semana. Aquele... Eu não sei, eu sempre confundo o Rogers Place e o Rogers Arena, né? Que é o mesmo nome de Vancouver. Mas ele já falando, a Arena, no jogo 6, todo mundo tinha certeza que Edmonton ia ganhar. Então, eu acho que eu acho que Florida não vai querer se colocar nessa posição, entendeu? De sofrer essa pressão, entendeu? De uma torcida, exatamente como o cenário que o Matheus desenhou. Ele não vai querer. É muito melhor você chegar com uma vantagem e colocar uma moral, calar uma torcida. Eu acho que eles não vão querer escutar um barulho de uma torcida, tipo, meu time vai ganhar. Especialmente se for jogo 6 e tiver 3-2 para Edmonton, por exemplo. Eu acho que aí Florida iria sentir nesse sentido, né? Nesse cenário, se acontecer de Edmonton ir para um jogo 6 com 3-2 na liderança da série, eu não vejo uma forma... Assim, dentro desse cenário hipotético, a gente precisa ver como a série se desenrola. Mas é muito difícil ver o Panthers sair de Edmonton vivo num jogo 6 com o Oilers podendo fechar a série em casa, sabe? Para mim, é o único cenário dessa série que eu vejo que não acontece. Se um time abrir 2-0, eu acho muito difícil, por melhores que os 2 times sejam, de alguém ganhar 4 de 5. E se Edmonton voltar para o jogo 6, caso aconteça, com a liderança de 3-2, já pode marcar a festa. É muito difícil um time ir para casa do adversário e salvar esse tipo de jogo.
Assim, agora eu lembrei de uma infamidade de Matheus. Desculpa você, torcedor do Calgary Flames, que está nos ouvindo, mas você falou de voltar no jogo, né, 3-2, né, um time da Flórida, um time de Alberta, né, 2004 aconteceu isso, né, o Lightning ganhou 6 lá e depois o 7. Mas eu acho muito difícil, assim, se alguém abrir 2 jogos de vantagem ali, eu acho que é muito difícil outro time voltar numa série dessa. Impossível não é, né? Mas aconteça que o time da Flórida ganhe, né? Roubado. Roubado. Não foi gol. Eu acho que se Flórida ganhar, é Flórida em 6. Eu acho que se Edmonton ganhar, Edmonton em 7. Eu acho. Mas o que eu... A gente vai pros palpites. Porque a gente tá 1 hora e meia aqui já. Tem que fechar, senão a editora vai nos... Mas o que eu ia falar é que ninguém perde 2 finais seguidas. O mesmo time não perde 2 finais seguidas desde o Boston Bruins de 77, 78. Então tem muito tempo. Muito tempo mesmo que na NHL. E assim, né, o Bruins perdeu para o que é consideravelmente o melhor Montreal Canadiens da história de 110 anos do Canadiens. A dinastia das dinastias né, tipo... Né? Mas o Bruins também era... Não, enfim. Aconteceu há muito tempo, deixa pra lá. Mas, enfim. Eu acho... Mas eu acho que é bem isso mesmo. Né? E palpites? Já pode começar? Podemos. Vai, Thiago. Você tocou no assunto, você é o primeiro. Então tá. Olha em 6. O Matheus. Leon Draisaitl será o Conn Smythe. Vai. Opa, eu gostei desse que ainda matou a cobra e mostrou o pau, ainda indicou o Conn Smythe. Bora, Matheus, tem que falar quem vai ganhar, quem vai ser o Conn Smythe. Bora, gostei dessa, vamos lá. Panthers em 6. Eu queria muito dizer Panthers em 5, mas eu não vejo a menor possibilidade do Oilers só ganhar um jogo nessa série. Não faz sentido para mim. Panthers em 6. Sasha Barkov MVP de playoffs. Queria muito que fosse Gustav Forsling, mas a NHL não dá premiação para defensor. Então, Sasha Barkov MVP de playoffs. Que é o favorito dele. Só se ele fizer muito ponto, né? Só se ele fizer muito ponto. Tem um lado meu que quer falar Oilers, não sei, mas eu dormiria na sala. Isso aconteceu. Se eu falasse isso. Eu realmente acho que o Panthers eu acho que vai ser em 7, com drama e com Bobrovsky como Smythe. Camila? Cara, eu queria falar. Eu vou de Oilers para ficar 2 palpites Panthers, 2 palpites Oilers, tá? Mesmo eu acho que é para ficar assim. Mas eu acho que é Oilers em 7. Bem dramático. Conor McDavid. Com Smythe. Bem óbvia, bem bonitinha. 7 dramática McDavid. Aliás, é capaz do McDavid ganhar sem o Oilers ganhar, mas... Nossa, mas inclusive, para encerrar minha tópico, eu tava pensando, essa final ou vai ser, sem fazer comparações de futebol, mas já fazendo, ou vai ser Messi, final da Copa de 2014, que ele ganha melhor da Copa e perde, aí, né, volta anos depois, final de carreira 2022, ou vai ser Argentina 2022, entendeu? Com ele, que é o papel do McDavid ali brilhando. Para mim vai ser um desses 2 cenários, e ele já pensa, se for Argentina de 2014, McDavid final de carreira, todo mundo falando, nossa, McDavid não ganhou nada, aí ele ganha lá no final. Entendeu? Ou já vai ser agora, né? Não sei. Mas eu acho que vai ser um cenário muito Lionel Messi. Quero saber qual Messi que ele vai ser agora. No nosso chat, o André Ground falou que vai ser Boys em 7. Florida em 7, que vai ter bastante lutaria. Mas acho que é isso, né, gente? Todos os jogos vão passar para Plus, para quem não sabe. No momento, quando a gente vamos para os adversários, está tendo a Stanley Cup, que é o jogo dos cachorrinhos. Tá vendo? Eu tô vendo agora aqui.
Mas enquanto eu vitrine aqui, então, eu agradeço de coração a presença de todo mundo, do chat, que também tem aqui para com a gente. Deus, muito obrigada. Volte sempre, você é muito bem. Eu tô falando você, tu é muito bem. Obrigado pelo convite. Eu adoraria passar o resto da noite inteira falando sobre hockey, mas eu ainda tenho um sobrinho de 8 meses para brincar, que atravessou a região metropolitana do Recife. Então, vou brincar um pouco com ele, mas, novamente, agradeço super o convite. Se o Oilers ganhar a Stanley Cup, por favor, não me procurem em qualquer rede social. Se tiver acesso à minha rede social pessoal, por favor, não me procure lá também, principalmente lá. Mas, falando sério, agradeço demais o convite. Aproveitem. Ver o Stanley Cup Final é sempre um momento único. Quando você torce, quando você não torce é bom, porque você vê o sofrimento alheio, você se preocupar tanto. E que 2024 finalmente seja o ano da Pantera. Muito obrigado, de coração. Seguir aonde? Qual arroba? Muito bem lembrado. Pode seguir o arroba PuckBrasil1, porque não tinha 101 disponível na época, há muitos anos atrás, mas histórias para outro dia. Mas pode seguir no Twitter, vulgo X, PuckBrasil1, Brasil com S e o numeral. Boa. Muito obrigada pela presença aqui. Querem falar mais alguma coisa para finalizar? Fechou? Não, estou muito nervosa pensando como é que a gente vai voltar, o que será? Eu te comentarei, o grande vencedor, meu Deus, quem vai ser? Nossa, enfim, né? Mas, amanhã começa a jornada de algum desses times, né? Quer dizer, dos dois times, né? Mas só um vai ser campeão. Sim. Bom, minhas últimas palavras neste programa, nesta edição, né? Vou copiar o Cuba, vai terminar com um apelo. Vou copiar o Matheus e dizer, aproveitem, se possível. É sempre um privilégio ver uma final do Stanley Cup. E que o melhor vença. Que a gente não tem polêmicas. Seja uma final incrível, que a gente se lembre. E Rangers em 2025 vai ser nosso ano. Falando de nossa Cup, um bom momento para chegar no esporte também. Caso alguém depois ouça aí, por exemplo, hoje faz 6 anos que o Capitals foi campeão. Faz 6 anos que eu comecei a assistir. Então, é uma marca muito significativa na temporada chegar na final. Mas, muito obrigado, gente. Para quem não nos segue, @TicTacGo em todo lugar, no Twitter, Instagram, TikTok. A gente tem um cupom com o Mr. Varsity, que essa jersey aqui é do Mr. Varsity, é de altíssima qualidade, é muito bom. 10% de desconto com o cupom TicTacGo. De novo, comentando que nosso site está com um grande problema, a gente está resolvendo isso, e que quem quiser apoiar a gente, além de compartilhar, quem não puder também colaborar, mas a gente pede também, né, querendo ou não, a colaboração por Pix, que nos ajuda muito. Todo o trabalho aqui dentro do TG é voluntário. A gente gasta para trazer esse conteúdo para vocês, que é com muito prazer também. A gente gosta muito de fazer isso do que a gente não estaria fazendo. Mas fica aí na tela, por exemplo, tá aí, ó, portal @gmail.com. Toda colaboração é bem-vinda, todo compartilhamento do nosso conteúdo é bem-vindo também. E para terminar só, o pessoal do Islanders Brasil, a gente vai deixar em algum momento aqui, em algum lugar aqui, Ana, se puder botar, por favor, no papo, tá fazendo uma rifa muito legal em prol do pessoal aqui no Rio Grande do Sul, dos gaúchos atingidos pelas enchentes e pelas chuvas, né? É uma rifa, tipo, de uma camisa autografada pelos jogadores. Tipo, onde é que a gente pensou no Brasil que a gente ia conseguir um troço desse, sabe? Então, quem puder ajudar ajudar a causa, né? Ajuda toda uma questão de mais de 2 milhões de gaúchos que foram que sofreram com as enchentes, e também tem a chance de ganhar uma camisa, por mais ser talvez do rival, de um time que não gosta muito, mas é uma camisa histórica, querendo ou não, né? E é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por conversar aqui 1h40 conosco, meu Deus do céu. Desculpa quem for editar.
Já deixa desculpa aqui. Mas a gente se vê para falar do grande campeão de 2023. A gente se vê para falar do grande campeão de 24. Editor, corte a primeira parte disso aqui que eu errei. Tô brincando. Então, tchau. Beijos e tchau. Beijos.